A grande confusão com essa pandemia surgiu com o estudo do Imperial College, que gerou pânico e decisões errôneas em muitos países. Acontece que esse estudo foi muito precoce. Todos nós que trabalhamos com modelagem matemática de epidemias achamos estranho isso, provavelmente para ganhar proeminência, né, na corrida científica de estudos sobre a pandemia. O grupo do Imperial College resolveu se adiantar sem mesmo ter uma amostra sobre a evolução da epidemia. Ou seja, os trabalhos foram feitos ainda quando a epidemia em Wuhan estava em progresso. Ora, todos nós que trabalhamos com modelagem sabemos que precisamos ter uma amostra, pelo menos uma ou duas epidemias locais, para ter uma ideia dos parâmetros da curva de infecção e propagação do agente patogênico. Ora, o estudo do Imperial College ficou completamente para trás. Ninguém deu muita fé para ele. Um exemplo disso foi a Coreia, o Japão, Singapura, de um modo geral, os países asiáticos e a Suécia, que não levaram em conta esse trabalho e, de fato, mostraram que o trabalho estava superdimensionado. E isso mostra para todos aqueles que ficam, e leigos, que ficam exacerbando a ciência, etc., que a ciência é um consenso. Enquanto não houver consenso entre os diversos grupos cientistas que trabalham seriamente em um dado problema, não se pode ver com essa história aí de que tal estudo é científico sem antes ouvir o consenso da comunidade científica. Muita gente se precipitou e cometeu absurdos com esse tipo de desconhecimento. Ciência é consenso de vários cientistas, de grupos científicos, trabalhando todos dentro do mesmo problema. Bom, a questão da epidemia eu já apresentei em outro vídeo, cuja link está indicado aqui abaixo, né? E apenas para rever rapidamente, vamos ver os parâmetros da pandemia, que nós aqui no nosso modelo prevemos em cerca de 6 meses a sua duração. Aqui no Brasil, por exemplo, nós prevemos, e isso é apenas um modelo, vejam bem, não é uma previsão absoluta, é um modelo preditivo, né? Nós avaliamos que no fim de junho essa epidemia já reduziu o suficiente para permitir ao país a abertura gradual da vida pública. Vejamos o gráfico rapidamente. A linha vermelha são os susceptíveis, ou seja, as pessoas que adquirem a infecção. A linha azul é o curso da dinâmica das infecções, são os casos que adquirem a doença. E em verde são os recuperados, as pessoas que se recuperam, né? Observe a curva azul, que é a curva típica de uma epidemia. Todas as epidemias seguem esse padrão, portanto é como um teorema matemático, né? Ela tem uma ascensão, atinge um pico e depois ela decresce e chega ao seu final. É o caso dessa epidemia. A diferença entre as epidemias está na duração, que depende muito do período de incubação e de como a doença se espalha. Portanto, vocês estão vendo aqui que uma epidemia tem um começo, um ápice e depois um declínio e o seu final. É o caso, essa epidemia que estamos passando aqui, né, nos diversos estados do país, que é parte da pandemia, ela vai se extinguir. Vai chegar a um ponto que ela vai decair bastante e possivelmente esse vírus pode voltar em outros ataques, mas a tendência deste vírus é se tornar sazonal. Esse gráfico que vocês vão ver agora mostra a importância, o quanto você reduz a taxa de contato entre as pessoas. Isso tecnicamente é o chamado distanciamento social.
vocês estão vendo 3 curvas, uma azul, uma vermelha e uma verde, cada uma com probabilidades indicadas. Essas probabilidades são as probabilidades de contágio, ou seja, de contatos infecciosos na população em que os indivíduos estão circulando. A curva azul, vocês têm uma probabilidade de 25 contatos infecciosos em 1000. A vermelha, 15 contatos infecciosos em 1000. E a verde, 7 contatos infecciosos em 1000. Ou seja, à medida que diminui essa probabilidade, significa que a chance de contágio se reduz. Note que à medida que diminui a probabilidade de contágio, né, ou seja, que aumenta o distanciamento social, vocês notam que a curva vai se deslocando para a direita. E a curva verde, que é de menor contato, né, ela tem uma subida mais lenta que as outras. E isso é que é a importância do distanciamento social, né? A subida lenta da infecção. Isso significa que não vai haver acúmulo de mortalidade, ou seja, a demanda dos serviços de assistência de saúde, né, será mais efetiva em função da capacidade do sistema. Não como agora, em que o acúmulo de mortalidade é catastrófico, né? Ou seja, o distanciamento social faz com que as infecções sejam lentas, fazendo progredir concomitantemente a imunidade de grupo, e ao mesmo tempo que não acumula as mortalidades, fazendo com que as demandas sejam compatíveis com a capacidade dos hospitais, né? Isso é um fator importante porque difere muito do isolamento social, que consiste em colocar todo mundo dentro de suas casas, portanto todo mundo juntos, sem discriminar quem são os infectados e os não infectados. Nenhum teste é feito. Portanto, se acumula as pessoas dentro de suas residências e não há distanciamento social. É bem diferente o isolamento social do distanciamento social. No isolamento social, a indiscriminação de quem é infectado e quem não é faz com que o contágio seja intradomiciliar, como é o caso das epidemias. Em todas as epidemias, a grande massa de contágio é intradomiciliar. Se passa dentro das famílias, nos grupos, né, que se reúnem. Isso é o fato que está acontecendo agora. Por exemplo, o prefeito de Nova York mostrou hoje uma estatística que já era bastante esperada por todos os epidemiologistas. Ele mostrou que 66% dos casos de internação hospitalar pela Covid-19 são de pessoas que estavam socialmente isoladas, ou seja, dentro de suas residências, e não saíam de lá. E 18 pessoas que estavam asiladas, ou seja, pacientes idosos que estavam em casas, em clínicas de recuperação e em casas de idosos. Enquanto somente 1% dos casos são de pessoas que estão nas prisões e 2% dos casos das pessoas que vivem nas ruas, os chamados sem-teto. Portanto, aí está o grande problema do isolamento compulsório, indiscriminado, social. Por isso, eu defendo, como muitos outros epidemiologistas, o isolamento vertical, ou seja, isolar somente aquelas pessoas que são vulneráveis, quais sejam os idosos doentes que estão em tratamento, que estão em casa com medicação ou internados, né, em hospitais, em clínicas de recuperação ou asilados. E aquelas pessoas que têm doenças de base, né, que as tornam vulneráveis à infecção devido à sua pouca resistência à reação, né, exagerada do sistema imunológico na segunda fase da doença. Distanciamento social não é a mesma coisa que isolamento social. Distanciamento social diz respeito à circulação das pessoas, mantendo a devida distância para evitar o contágio e uso de equipamento protetor, como, por exemplo, máscaras, né? O isolamento social consiste em colocar as famílias, as pessoas em suas residências. Nesse caso, não há distanciamento social, porque as pessoas estão juntas, dentro de um espaço restrito.
Portanto, é bem diferente uma coisa da outra. No gráfico seguinte, para encerrar essa palestra, vou mostrar a vocês o que aconteceria se houvesse reinfecções, ou seja, se não houvesse suficiente imunidade das pessoas que fossem curadas espontaneamente da Covid-19, o que poderia acontecer com a população. Veja, isso é apenas um estudo baseado nessa premissa que nós sabemos hoje, muito provavelmente é falsa, né? Eu usei aqui o modelo de Nicholson-Bailey, né, e adaptado para estudos epidêmicos. O gráfico mostra uma população, uma pequena população, em que ocorrem reinfecções e, consequentemente, nós observamos oscilações nessa população. A linha contínua, são os hospedeiros, e a linha vermelha pontilhada, o vírus. Observe que os susceptíveis, à medida que aumenta, o vírus tem maior chance de infectar, consequentemente aumentam as infecções com uma certa defasagem. E aí a população diminui, susceptíveis, consequentemente diminuem também as infecções, e em seguida a população volta a aumentar e aumenta, consequentemente, os casos de infecção. E assim fica oscilando. Mas nesse caso, observem que no final do gráfico, os susceptíveis caem drasticamente devido à infecção. E nesse ponto, os infectados também caem drasticamente. E aí, nesse ponto mínimo, quando os susceptíveis caem, pode acontecer a chamada extinção estocástica, ou seja, o vírus desaparece. E note que a população volta novamente a aumentar, enquanto não mais há infecções, o que mostra a linha vermelha zerada no final do gráfico, contrastando com o retorno do aumento da população de susceptíveis. Isso é mais observado em pequenas populações, pode acontecer essa extinção, mas não em grandes populações, como é o caso. Felizmente, não há reinfecção nessa epidemia de Covid-19. As pessoas que tiveram a doença não voltam a se reinfectar neste ciclo, o que é uma boa notícia. O rumor de que estaria havendo reinfecção foi negado em um experimento recente na Coreia do Sul, que mostrou que as reinfecções eram, na verdade, falsos positivos no PCR. Então, a epidemia ela segue o padrão convencional de todas as epidemias. Em breve, ela terminará. É provável que volte mais adiante novos surtos epidêmicos, porque não há imunidade, provavelmente, de grupo na população mundial ainda. E pode acontecer alguns ciclos epidêmicos ainda, até que esse vírus perca a sua parte da sua virulência, se torne mais amigável, digamos assim, né, com a humanidade, se adapte mais ao ser humano e se torne uma virose sazonal.